Voltamos com mais papos sobre a APLV, alergia à proteína ao leite de vaca. Dessa vez com a Daiane Lobo, que é uma mãezinha maravilhosa, que daqui a pouco a gente vai contar bem a história dela. E doutora Iramay Alencar, que veio nos salvar, porque tem muitas perguntas sobre esse assunto, muitas. E Daiane, eu quero começar sabendo um pouco da tua história. Você tem um filho, Samuel. Como é que você começou a suspeitar que ele poderia ter APLV? O Samuel, ele começou a apresentar sintomas ainda bebê, ainda recém-nascido. Uhum. Porém, na época, era mais difícil fechar esse diagnóstico, né? Muitos sintomas confundia com sintomas normais de todo bebê. Tudo muda muito rápido, não é, doutora Iramay? Assim, na verdade, os sintomas da APLV muitas vezes se confundem com um bebê normal. O que muda é a intensidade e a não melhora no decorrer do tempo. Então, esse diagnóstico não é tão fácil como a gente pensa nem para o médico, porque a gente, na maioria das vezes, não tem exames para ajudar. Sim, e não aí, existe assim, vamos fazer o exame para saber se detecta. Não, não em todas. É observando, né? Apenas nas que tem reação que a gente chama IgE imediata, resposta imediata. Agora, no caso que se for sangue nas fezes, baixo ganho de peso, cólica, não tem exame para isso. E aí a clínica. Exatamente, que foi o seu caso, que foi o caso com o Samuel. Então, assim, à medida que ele ia passando os meses, ao invés dele melhorar esses sintomas comuns em bebês, ele só piorava. Né? Então, o refluxo piorava, ele vomitava bastante. Ele vomitava mesmo? Ele vomitava muito. Ao invés de golfar, porque golfar é normal, né? Ele vomitava. Ele vomitava. Após mamar, da forma que o leite entrava, o leite saía. Né? E aí foi também a questão do ganho de peso e do crescimento, começou a afetar de forma drástica. De quando nasceu ao primeiro mês, ele ganhou 1,2 kg. À medida que foram passando os meses, aquilo foi reduzindo. E aí então, você já ficou... Exatamente. E quando chegou aos 4 meses, que foi o que fechou, né, que foi quando veio o sangue nas fezes, né, que foi aquele boom, aquele susto, né, não tem mais para onde correr, o diagnóstico. Tua vida, então, Daiane, como é que fica? Nossa, mudou tudo. Primeiro, assim, desmame não foi cogitado em nenhum momento. Além de, assim, era um sonho amamentar, então eu tinha bastante leite, né, eu amava amamentar, então desmame não foi cogitado, né, a orientação foi retirar leite, derivados, traços e entrar de cabeça nessa dieta. Assim como as meninas no primeiro bloco, você Exatamente. Também descobriu que tudo tem leite, biscoito, creme cracker, que a gente nunca imagina, tudo tem leite. Tudo tem leite. A gente só acha que é só água e sal, não. Tudo tem leite, um simples milho de pipoca de panela. Né? Se você for pegar ler o rótulo de determinadas marcas, quando você olha lá, está lá o alerta, pode conter leite. No milho? No milho de pipoca, que a gente acha que não é uma coisa, né, que não vai fazer mal. Porque na realidade a alergia, ela não tem quantidade que vá afetar. A mínima quantidade, ou seja, o contato mínimo é suficiente para causar sintomas. Então muitas indústrias, por isso que eu sempre falo assim, se você for para comida natural, dificilmente você vai pegar susto, porque a comida natural dificilmente vai estar contaminada, né? Aquela que não tem leite. Sim. Mas o produto industrializado, além de poder conter leite na sua fabricação, ele pode estar contaminado pelo maquinário utilizado. Então eu posso, por exemplo, utilizar a mesma máquina que faz um alimento que contém leite e fazer um que não contém leite na fabricação. Mas como uma máquina é a mesma, a gente fala maquinário compartilhado. Mesmo tendo sido higienizado, doutor? Mesmo tendo sido higienizado. Lavou, sabão, tudo. Mesmo assim, continuam os traços ali? Exatamente. Por isso que as mães parecem um pouco paranoicas, não é isso? Mas é que precisa ser mesmo, porque só quem já viu uma reação alérgica numa criança tem a real noção do como é importante a gente realmente proteger essas crianças da contaminação mesmo dos traços. Daiane, seu bebê teve alergia a sabonete também? Teve, ele chegou a reagir, né, ficava com a pelezinha áspera, cheia de carocinhos, e aí depois de um tempo, já a dieta certinha, eu sei entender o porquê dele estar com aquela reação. Já diagnosticado, já feita a sua mudança, fica o alerta aí também, mamães, muitas vezes pode ser não na alimentação, mas até no sabonete, que teoricamente seria acima de qualquer suspeita, né? E aí você usava, entrou em contato com o SAC e viu que eles usavam máquina compartilhada também. Exatamente. E fiz a troca do sabonete por um seguro. Fiz a troca, foi assim, questão de dias. 4 ou 5 dias, a pele dele ficou como tem que ser pele de bebê. Voltou a pele de bebê. A proteína do leite, ela está presente não só em alimentos, como em medicamentos, muitos.
como nos utensílios, né? Às vezes que você, nos cosméticos, desculpa, nos cosméticos. Então tem que olhar shampoo, sabonete, protetor solar, hidratantes, tudo tem que olhar. E fora alimentos, medicamentos e os cosméticos, tem que separar os utensílios. Porque realmente o que é absorvível, bucha, pano de prato, a colher de pau que é madeira, aquela esponjinha de lavar mamadeira, tem que ser uma nova. Tudo. Tem que ser uma nova separada que não vá ter contaminação com o restante da casa. Como lidar, por exemplo, com a criança que vai para a creche? Né? Porque normalmente a criança está ali lá, a pessoa que vai lavar, né, mamadeira e tudo, lava de todos. Tem que ter uma série de orientações. Eu falo creche, mas isso vale também para babá, para avó, com quem quer que seja o cuidador da criança. Tem que passar todas essas orientações também, doutora? Com certeza. São até a parte mais difícil, principalmente se a criança já estiver realmente em creche ou em escola. Precisa conversar. Eu começo com o diretor. Precisa pra ver a ordem de cima. Você Boa está dica. recebendo uma criança alérgica, então a escola precisa estar preparada para isso. Doutora, qual é a diferença entre intolerância à lactose e APLV? Então, são duas doenças totalmente diferentes. Mas que se confundem às vezes. Totalmente confundíveis. Então, o que acontece? A alergia, ela é sistema imunológico, né? E ela faz uma reação, uma proteína, um tipo realmente de substância que tem na maioria dos alimentos, que é a causadora da alergia, uma proteína. Por exemplo, se eu tenho alergia a camarão, eu tenho alergia à proteína, determinada proteína do camarão. Certo. Assim é com o leite. Se eu sou o intolerante, ele suporta pequenas quantidades do leite, só que o que está causando mal não é essa proteína, é o açúcar, que é chamada no leite de lactose. Então, quem tem alergia à proteína do leite de vaca, ele não pode encostar na menor quantidade que seja que ele pode reagir. Não importa se esse produto tem lactose ou não, porque quem está causando mal é a própria estrutura do leite, Entendi. Digamos assim. Se eu sou um intolerante, eu posso simplesmente trocar o meu leite para um leite ou uma fórmula sem lactose. E aí eu consumo um leitinho sem lactose. E aí meu organismo vai digerir tranquilamente. Doutora, como é que é feito o tratamento para a PLV? Então, a PLV é uma reação imunológica, né? Uma alergia a um determinado alimento, no caso o leite. Então, como é que eu realmente vou tratar? Eu tenho que esperar o meu sistema imunológico amadurecer. E aí como é que eu faço para que eu não tenha reação? Eu excluo o alimento. É por isso que as meninas falaram tão bem aqui, né? Nossa, é muito complicado. É muito mais do que a gente pensa. Porque eu não posso ter contato nenhum. Porque o real tratamento da alergia é tirar o alimento que está causando tipo de alergia. Medicação? Medicação não. O que a gente trata são complicações. Então, nem toda criança vai ter uma complicação grave que eu precise realmente medicar. Entendi. Muitas vezes eu tiro o leite e pronto. E resolvo. É que tirar o leite não é tão simples como parece, né? Quando eu falo que tiro o leite é muito maior. Então, a orientação é, não se consome leite de nenhuma espécie, mesmo que ele seja modificado. Não se consome os derivados diretos do leite, iogurte, queijo, manteiga, requeijão, creme de leite, coalhada, leite fermentado, nada. E tudo feito com isso vem contaminado. Então, pães, bolos, biscoitos, docinhos, salgadinho, tudo da padaria comum. Ai, gente, todas as guloseimas, todas as delícias que criança adora. Mas assim, para que a gente fique tranquilo, eu não sou gastropediatra, eu sou mãe de ex-alérgico, já fiz essa dieta, né? E eu sou uma defensora da alimentação natural. Então, assim, eu sempre falo, gente, calma. No frigir dos ovos, a gente acaba comendo comida natural, isso não vai nos causar mal, né? Ao filho. Então, arroz, feijão, a maioria do macarrão tem que olhar, né? Mas macarrão comum, legumes e verduras, né? A proteína em si, carne, peixe, frango, fígado, ovo. Se eu não sou um polialérgico, se eu só estou falando da alergia ao leite, nenhum desses alimentos vai me causar alergia. Cuscuz, tapioquinha, que nos salva muito, a gente tem que conferir rótulo, mas aquele que é limpo de leite vai nos salvar. A gente põe lá um olhinho de coco, um azeitinho de oliva, come com ovo. Né? Então, assim, e as minhas frutas maravilhosas, os suquinhos da fruta natural. Então, acaba que eu tenho um almoço e um jantar equilibrado, com nutrientes, que tirando saudável, a contaminação, né? Eu não tenho proteína do leite, né? Super saudável. Tenho minhas frutas, os sucos da fruta. E, como bons nordestinos, nos salvamos em cuscuz, tapioca, ovo, café preto, água de coco.
Então, assim, a mãe que está em dieta, claro que ela tem uma restrição principalmente social, né? E a Daiane vem para nos facilitar, nos ajudar com os produtos dela limpos, Deixa eu aproveitar, né? gente, que eu estou me contendo, assim, desde o primeiro bloco, que as mães já compartilharam com isso. Nós convidamos algumas mães e foi muito lindo de ouvir o depoimento relacionado ao que nós vamos falar agora, que é o mercado do alérgico. Algumas mães chegaram para mim e disseram: Aline, eu cheguei no mercado do alérgico e eu tive vontade de chorar, de tão emocionada, de tão alegre que eu fiquei. Eu disse: caramba, meu filho agora vai poder comer ovo de Páscoa, bolinho, pizza. Daiane, como é que foi isso? Você, mãe, acabou colocando no mercado do alérgico para o seu filho e isso cresceu e salvou muitas mães. Inclusive eu. Inclusive a senhora, doutora. Verdade, assim. Que coisa linda de se ver. E eu fico feliz em poder compartilhar isso, né, para as mamães, para todo mundo. Começou assim um pouco por acaso, né? Eu tinha que me alimentar de forma segura, né? Era uma regra, não tinha como quebrar essa regra. E eu também tinha que socializar, né? A gente ficar em casa, a gente ficar se isolar, vai deixar isso, vai aumentar a tristeza. Sim, sim. Então eu comecei a fazer, e aí eu comecei a pesquisar receitas comuns, eu adaptava, né? Fazia e ia lá num grupinho e dizia assim: gente, eu fiz um bolo, gente, eu fiz um pão, mas isso sem intenção alguma. Acabou que isso despertou nas pessoas esse interesse. Daiane, se eu te encomendar, você faz? Ora não. Eu digo, bom, faço. E daí nasceu o mercado do alérgico, negócio, virou meu negócio. Virou essa empresa. Exatamente. Que coisa boa. Então, assim, é uma dica também, inclusive, por exemplo, para a mamãe, que vai dar uma festa de aniversário e tem um coleguinha que tem a pele. Vai lá, leva um cupcake, um mini bolo, alguma coisa, vai lá no mercado do alérgico. Tem essa opção também, né? Nós temos vários produtos à pronta entrega. Tanto para alérgicos à proteína do leite de vaca, como também alérgicos a ovo, alérgicos à proteína de soja e intolerantes à lactose. Gente, e é interessante, isso, né? E é interessante porque, assim, eu sempre falo muito, você não pode isolar a criança. Ele é alérgico, não vai mais para aniversário, não vai mais para lugar nenhum. Calma, vamos primeiro vigiar, pai e mãe tem que estar próximo, tem que estar olhando, principalmente crianças pequenas, mas vamos educar essas crianças. Você não pode esse, mas você pode esse, e dar opções. Né? Então, assim, é isso que é bacana da sua empresa. Eu quero parabenizar você pela sua empresa, pelo carinho. A gente sabe que você faz com muito profissionalismo e principalmente com amor de mãe. Você faz para o seu filho e nós acabamos todas sendo beneficiadas. Inclusive está aqui o depoimento da doutora Iramaia, que também é sua cliente. Pois é, né? Levi está sarada, até falei para ela, mas o bolo de aniversário dele de 3 aninhos tem várias fotos. De ovo de Páscoa, então assim, ele não ficava isolado e assim, ele sempre foi muito bem ensinado, que eu sempre falo isso para as minhas mães, né? Converse com seu filho, você pensa que com 2 anos não entende? Entende tudo, né, e eles doutora? vão tendo essa consciência, é tão bonitinho de ver, porque, não posso esse, né? Mas eu posso esse. Primeira coisa que eu, como mãe de alérgico, na verdade, fiz foi comprar uma lancheira muito linda e maravilhosa que ia para as festas comigo. Então eu chegava, ele ia, ele brincava, ele socializava normalmente como qualquer criança saudável, porque eu sempre friso isso, o alérgico, ele é um bebê saudável, ele é uma criança saudável que ele está alérgico, inclusive nós temos cura para alergia, né? E essa cura, quanto mais o tempo passa, maior a chance. E essa cura, ela vai sendo paulatinamente acontecendo. Tanto é que a mamãe que está, às vezes, amamentando, como as meninas que estavam aqui, elas têm tempo para sair da dieta também. Né? Então, assim, a criança ela vai amadurecer o sistema imunológico, ela vai chegar ao ponto de curar. Até lá, a gente vai cuidar muito bem dessa alimentação. É um processo, daqui a pouco nós mamães aprendemos a andar com a lancheirinha, com a marmitinha, para onde vai. E enquanto o sacrifício for da mãe, quando está amamentando, é até bem melhor. É a parte mais fácil. É a parte mais fácil. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre isso com essas maravilhosas, porque agora a gente vai falar sobre gravidez e hormônios, tudo isso envolvido com a endocrinologista doutora Eveline Moraes. Olha só. Chama o doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades.
Sim, mamães, depois que a gente tem o nosso bebê e a gente se olha no espelho, a vontade que dá, muitas vezes é de chorar. Eu passei por isso. Se você passou, bate aqui, amiga. Mas eu tô aqui com a doutora Eveline Moraes, que é endocrinologista. Doutora, eu quero saber dicas. Existe alguma coisa, existe algum remedinho? Mulher adora isso, né? Passa um remedinho pra eu emagrecer rápido, pra eu voltar logo à minha forma. Como é que funciona essa estrutura? Os hormônios favorecem esse ganho de peso? Como é que funciona essa relação gestante e aumento de peso e retorno ao peso anterior? Bem, Aline, a gente sabe que a gestação é sim um fator que leva ao ganho de peso, né? Em consultório a gente sempre tem essa queixa bem comum, ganho de peso, quando a gente pergunta o fator desencadeante, relaciona à última gestação, certo? Em relação a tratamentos, existem medicamentos que podem ser usados, mas a gente sempre prioriza e pede para a mãe priorizar esse momento inicial da amamentação, dela com seu bebê. Então, a alimentação adequada para o momento, lógico que não é sair fugindo da dieta, comendo tantos doces, só vai fazer ganhar peso, mas ter uma alimentação adequada, saudável, que garanta a saúde dela, da amamentação. A prática de exercício físico é possível, não é porque a mulher acabou de ter um bebê que ela não pode se cuidar, certo? E a amamentação é a principal atividade que vai requerer um grande gasto energético. Então, a mulher que faz uma amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses, ela já tem um grande gasto energético nessa atividade e isso favorece perder peso. Certo? Doutora, deixa eu contar então aqui para a senhora o meu caso. Estamos falando de maternidade real. Quando eu estava amamentando, eu lembro que assim, bom, quero emagrecer, comecei a fazer dieta. Então lá se vai alface para lá, rúcula para cá. E eu percebi que o meu leite secou, assim, não é que secou, mas diminuiu bastante. Quando eu voltei para um bom cuscuz, canjica, o leite voltava. Então existe essa relação direta da alimentação com a produção do leite materno? Sim, existe. Por isso que eu falei que não é aconselhado fazer dietas tão restritivas nesse momento. Que se respeita esse momento, a amamentação é muito importante, tá? Que a mãe curta esse momento dela com seu bebê e assim que por vias fisiológicas houver interromper esse momento, então existem tratamentos, como tratamentos para a obesidade em si, vários medicamentos estão disponíveis, então deve procurar um endocrinologista para avaliar qual é o melhor perfil, qual é o melhor medicamento que pode ser iniciado e, lógico, sempre falando da importância do exercício e da alimentação adequada. Pronto, mãezinhas, tá aí as dicas da doutora Eveline. Para você que acabou de ter neném, que está amamentando, que está naquela fasezinha que a gente fica se apertando na cinta, então, o endocrinologista pode ser um profissional, junto com o nutricionista, junto com a atividade física, que faz com que a gente volte à forma rapidinho. Chama o doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Gente, por falar em saúde, um recado muito importante para as mamães. Vocês lembram que no ano passado foi aquela loucura para vacinar as crianças contra H1N1, que infelizmente fez algumas vítimas? Então, a vacina desse ano já chegou lá na Crescer Vacinas e você já pode se antecipar. Até porque, segundo os médicos, a vacina ainda demora alguns dias para começar a agir. Então passa logo lá na Crescer Vacinas para garantir a proteção do seu filho e também de toda a sua família. Afinal de contas, a Crescer Vacinas é proteção para todas as idades. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre APLV. Até já!